Olá, irmãos e amigos, estamos juntos para meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar uma mensagem, uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 27 ao 38. Se você tiver sua Bíblia, eu encorajo você a abri-la e acompanhar essa leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O tema da nossa mensagem para esse momento é a boa confissão para 2024. Estamos chegando no final de mais uma etapa da vida, mais um ano termina. Mas um ciclo se fecha e um novo está prestes a iniciar. E o que fizemos com aquilo que deveríamos fazer? O que fizemos com a oportunidade ou as oportunidades que nos foram dadas em 2023? Como foram as nossas palavras, as nossas atitudes nesse ano? O que elas produziram, no que elas foram úteis para aqueles que estavam ao nosso redor e para a nossa própria vida. Quando nós falamos de a boa confissão, estamos falando justamente daquilo que professamos, daquilo que comunicamos, e nesse caso, especificamente, a boa confissão para 2024 é que o Senhor é o Messias. O Senhor é o Cristo. Foi isso que Pedro, naquele momento, reconheceu. Era a mais pura verdade naquele momento. Era isso que Jesus esperava, que não apenas Pedro, mas os demais discípulos fizessem. Ou seja, reconhecessem que de fato ele era o Messias. Por quê? Porque havia algumas
falas, algumas confissões que não se encaixavam naquilo que ele era. Portanto, que nós possamos, no próximo ano que está às portas, fazer sempre a boa confissão de que Jesus é o Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, está escrito: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. A boa confissão é de fato que Jesus é o Cristo, o Messias, o escolhido de Deus para salvar a humanidade. Mas se é boa, por que não falar para as pessoas naquele momento? E acabar com a angústia de muitos que vivem sem esperança, acabar com a incerteza da morte, pois ele veio nos salvar da morte para a vida. Por que não falar? O Cristo não vem para renovar todas as coisas? Não vem para libertar? Como os judeus, naquele momento, especificamente, eles tinham um tipo de Messias pintado em sua mente, que precisava ser restaurado, ou seja, eles precisavam modificar a forma como eles interpretaram a vinda do Messias. Então Jesus disse: esperem um pouco mais. A esperança e a convicção eles tinham, com toda certeza, mas precisavam de restauração para apresentar aos ouvintes o Messias de Deus, e não o Messias que estava em sua própria mente, ou o Messias dos religiosos. Que, na verdade, a ideia que eles tinham é que o Messias viria para simplesmente tirá-los do jugo romano, da escravidão romana naquele momento. Mas o Messias que Deus enviou veio para nos libertar do jugo ou da prisão do pecado. Por isso é importante nós cultivarmos a boa confissão e não deixar de fazê-la em momento algum. Os discípulos acertam ao declararem ser Jesus o enviado de Deus, ao invés de um daqueles que Deus já havia enviado, como Elias, um grande profeta, ou Jeremias, ou o próprio João Batista, que era tão próximo ali de Jesus. Mas Jesus não era nenhum deles. Eles não eram o Messias, e Jesus não era nenhum deles. Mas por que não falar para ninguém ainda? Porque eles precisavam aprender que o ungido de Deus precisa passar por um processo de dor e sofrimento em favor do seu povo, para só assim tomar posse do reino eterno. Pois o conceito de um Messias glorioso, vitorioso, poderoso, libertador que estava na mente dos discípulos era um conceito de um rei desse mundo. Porém, o reino do Messias não era daqui. E Jesus, em João 18, 36, deixou claro: o meu reino não é deste mundo. Toda essa cena, ela ocorre nas proximidades de Cesareia de Filipe, extremo norte de Israel. E essa cidade, ela era extremamente pagã. E neste local eram feitos sacrifícios de bodes a um deus pagão, chamado Pan. A confissão de Pedro nesse local é emblemática, pois o Messias vencerá o paganismo, sendo ele mesmo o sacrifício. E como João Batista já havia afirmado,
Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. O sacrifício perfeito, o sacrifício que Deus aceita. E ao fazer esta confissão naquele local especificamente, Jesus vence o paganismo, Jesus vence a idolatria e logo vencerá todas as coisas. Porém, há um preço a ser pago, e o preço envolve sofrimento, morte e ressurreição. Jesus começa a ensinar-lhes o porquê, e ele usa uma palavra nesse momento, na língua grega, né? Que é a língua daquele momento, a língua universal daquele momento. E essa palavra, logo lá no verso 31, que diz: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário. Essa palavra aqui, ela é importante nesse momento. Era necessário, significa que tudo o que vai acontecer está de acordo com a vontade de Deus. O sacrifício dele está de acordo com a vontade de Deus. Eles precisavam aprender que o verdadeiro tipo de Messias, personalizado e profetizado por Deus, tinha que passar pelo sofrimento, pela morte e pela ressurreição, para que as pessoas tivessem nova oportunidade. E nós estamos tendo uma nova oportunidade dada por Deus. Por isso vemos que ele tinha razão em proibir que falassem a seu respeito. Pois o mesmo Pedro, que fez a boa confissão, tenta impedir que o plano de Deus seja executado da forma que foi apresentado. Os discípulos precisavam aprender a verdade sobre o Cristo, pois vão ser como ele. Ou seja, da mesma forma que o Cristo iria sofrer muito, ser rejeitado, seus discípulos também o seriam. E era necessário estar preparados para enfrentar os desafios da boa confissão. A mensagem sobre o plano de Deus para o Cristo é clara, aberta para todo mundo compreender. Quem quiser, mas não é todo mundo que vai aceitar. Pedro não aceitou inicialmente, pelo menos naquele momento. Por quê? Porque de fato é difícil diluir uma mensagem de sucesso que envolva dor e sofrimento. Mas por que será? O ser humano tem dificuldade de compreender o sofrimento do Messias. Mas o Messias olha para o sofrimento como necessário para a vitória plena. Portanto, apesar de sofredor, ele é vencedor. E por que Pedro não compreendeu? Ele não compreende a princípio porque simplesmente olhou para a morte como o fim de tudo, a derrota. E foi tão impactado que não percebeu que a vitória seria na ressurreição. A vitória é certa. Ele vai sofrer, ele vai ser morto, mas ele ressuscitará. Esta é a boa confissão do Messias. Claro que por trás desses pensamentos de Pedro está o diabo. Por isso Jesus foi frontalmente contra naquele momento. E como Jesus disse, que o diabo não deseja as coisas de Deus, e sim as dos homens. Ou seja, ele está sempre procurando o caminho mais fácil e procurando atalhos. Que em 2024 você fique atento às artimanhas do inimigo de sua alma, pois ele não deseja
as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Mais tarde, Pedro dirá em sua primeira carta, no capítulo 5, de 8 a 10, as seguintes palavras: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, restaurará, os confirmará, lhes dará firmes fundamentos e lhes porá sobre firmes alicerces. Lhes dará forças. Deus os conduzirá, Deus os guardará, até que nós estejamos com Ele. Isso significa que a proposta de Pedro, ou melhor, de Satanás, é o caminho mais fácil, mais simples de ser aceito, e infelizmente é o caminho que a maioria acaba enveredando. O caminho da glória é o sofrimento na cruz. Para Jesus, submissão a Deus tem um preço muito alto, que envolve sofrimento e morte. Mas a morte não é o fim para quem crê, para quem faz a boa confissão, pois ela apenas nos coloca num estágio de elevação e exaltação maior do que esse mundo pode nos oferecer. Como você ouve essa mensagem hoje? Aceita de bom grado o ato de Jesus afirmar que não é do jeito que você pensa? Ou vai impedir, vai criar um novo método, um novo caminho? É importante lembrar que não são todos os caminhos que nos conduzem a Deus, pois Jesus afirmou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, verso 6. Qualquer tentativa de mudança ao plano de Jesus para a salvação, ele reage imediatamente. Ele continua falando: arreda, Satanás. 2024 está às portas. Quem conduzirá a sua vida? Suas escolhas, suas decisões. Que caminho você irá trilhar? Qual será a sua decisão? Qual será a sua confissão? Decidindo pelo Messias, pelo Cristo que morreu e ressuscitou. É bom saber que esta decisão exige renúncia. Sem compreender a maneira que Deus usou para nos salvar, dificilmente vamos compreender o que é ou o que significa negue-se a si mesmo. Renuncie aos seus próprios interesses para que os interesses de Deus conduza a sua vida. A ideia básica aqui é de que nós precisamos repudiar a idolatria do egocentrismo. Quem nega a si mesmo caminha para a morte. Essa é a ideia de carregar a cruz, pois os romanos, naquele momento, obrigavam o condenado a carregar a sua própria cruz. Então nós compreendemos que há sofrimento implícito em seguir Jesus, mas a vitória por meio dele está garantida pela sua ressurreição. É por isso que Jesus diz: se alguém quer ser meu seguidor ou vir após mim, isso implica livre escolha, mas também a necessidade de obediência contínua e permanente, sabendo que é assim
que se imita o Messias, que se imita o Mestre, que se imita o Senhor Jesus. Ser leal a Jesus até a morte é igual a ter vida eterna, já que a morte não tem domínio sobre aqueles que fizeram a boa confissão. Certamente, dedicar sua vida à preservação dela aqui, nessa terra, levará a um desastre no final, morte e condenação eterna. Pois quem tentar preservar a sua vida, a perderá. Mas aquele que negar a sua própria vida em favor de Cristo, a salvará. No verso 36 e 37, a ideia, os versos dizem: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Traz a ideia de que lucro você vai ter se conquistar esse mundo. Você pode até alcançar alguma coisa, mas no final vai perder a vida verdadeira, vai perder a sua alma. Se fosse hoje a prestação de contas, fazendo uma avaliação de sua vida em 2023, qual seria o lucro que você teria diante das escolhas que você fez? Jesus mostra aqui que valores materiais precisam ser secundários em nossa vida, pois dinheiro não compra a salvação. O que você pode oferecer em troca de sua alma? No final, ele mostra a necessidade da confissão, pois ele diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. É necessário a confissão. Depois que compreendeu quem de fato é o Messias e aceitando o estilo de vida proposto por ele, aí sim precisa confessá-lo diante das pessoas. E se não confessar, pode ser rejeitado diante de Deus. A confissão de que Jesus é o Senhor de nossas vidas revela a nossa lealdade a Ele e mostra que estamos nos preparando para o nosso encontro com Ele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. A boa confissão é que Jesus é o Messias, o Cristo, o ungido, o escolhido, o Filho do Deus vivo. Mas é necessário compreender que tipo de Cristo ele é e, assim, tomar uma decisão consciente do preço que precisamos pagar para segui-lo. A salvação é pela graça, mas se não confessar Jesus como Senhor, o Cristo de Deus, não entra, não alcança a salvação. Se não compreender a essência da sua mensagem, não entra. E se não tomar a decisão de renunciar a tudo quanto tem, matando o eu, para que Cristo passe a governar a sua vida, não entra. O que você vai fazer? Qual a sua maior ambição para 2024? Busque compreender a realidade e siga Jesus. E esteja consciente também do custo de não o seguir, assim como o custo de o seguir. Portanto, confesse, aceite a mensagem, decida e lembre-se: se decidir ganhar nesta vida, você vai perder. Renuncie tudo quanto tem, agora, para ganhar tudo depois. Que Deus te abençoe e te conceda um feliz 2024
e que em nossa boca esteja sempre a verdadeira confissão de que Jesus é o Senhor.